Olá, amigas e amigos da Casa Fake. É uma grande alegria retornar a este canal para trazer a nossa interpretação dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sem dúvida uma das mais importantes obras codificadas por Allan Kardec e que nos oferece o melhor roteiro para a nossa evolução. O capítulo de hoje é o de número 21, que tem como título Haverá falsos cristos e falsos profetas. E vamos falar especificamente dos dois tópicos iniciais. Conhece-se a árvore pelo fruto e o outro, missão dos profetas. E como sempre fazemos em todas as nossas atividades, iniciamos e encerramos as exposições com uma prece. Assim convido a todos a fechar os olhos, acalmar os nossos corações e direcionar os pensamentos ao nosso Pai Criador. Pai de infinito amor, de infinita bondade, Pai de infinita misericórdia, amado Mestre Jesus, nosso conselheiro divino, médico de nossas almas, irmão José, mentor desta casa que tanto nos ajuda, nos permitindo compartilhar amor e caridade, irmão Ramatiz, Dr. Bezerra de Menezes, todas as falanges do bem, que estão sempre nos auxiliando nos trabalhos desta casa. Agradecemos a todos, mas sobretudo a Ti, Pai, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, com o propósito de trazer um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, sobre as suas leis divinas e, sobretudo, buscando sempre o melhor caminho para a nossa evolução. Pedimos luz e proteção para esta tarefa. E assim, felizes e agradecidos, pedimos a todos, mas sobretudo a Ti, permissão para iniciarmos essa exposição de hoje, dando graças a Deus. Muito bem, então vamos iniciar a nossa interpretação e comentários sobre os dois tópicos do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, como eu falei. O tópico número 1, que é Conhece-se a árvore pelo fruto, possui 3 itens, sendo o primeiro item com algumas citações de Jesus que estão lá registradas no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. O versículo 43 diz assim, abre aspas, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Neste versículo, Jesus se utiliza de uma metáfora na qual ele compara o cristianismo com uma árvore, que simboliza a vida num movimento crescente de evolução, oferecendo frutos para matar a fome e a sede da humanidade. Frutos que oferecem também sentimentos de fé e de esperança. Da mesma forma que a árvore se renova nos ciclos das estações, buscando na natureza todos os elementos necessários para que ela produza frutos bons e em abundância, o cristianismo também se fará renovado para continuar divulgando as leis divinas e espalhando seus frutos a todos os continentes para saciar a humanidade. No entanto, uma boa parte desta mesma humanidade, em vez de se alimentar dos bons frutos da árvore e ajudar na propagação dos benefícios que são oferecidos, age de forma inadequada e inconsequente. Homens que decidiram alterar o propósito do cristianismo de acordo com as suas próprias interpretações, alterando a idealização da doutrina cristã, modificando fundamentos e preceitos essenciais e ainda reformulando regras em favor dos seus próprios interesses. Podemos, dessa forma, fazer uma analogia desta metáfora com o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, utilizando uma fruta que nós conhecemos bastante e que também é muito consumida no Brasil, que é, por exemplo, a banana. É possível observarmos a existência de bananeiras que crescem em terrenos diversos de forma natural, sem qualquer cuidado específico e produzindo bons frutos de boa qualidade e em quantidades razoáveis. No entanto,
É possível que neste mesmo terreno a gente encontre algumas bananeiras que não conseguem produzir frutos para consumo, pois foram atacadas por pragas, insetos e fungos que, além de prejudicar os frutos, em alguns casos, destroem a planta por completo. Fazendo então uma comparação da criatura humana com a árvore que não consegue produzir frutos de boa qualidade, podemos dizer que estamos suscetíveis aos ataques das pragas morais que impedem a nossa evolução, resultando em ações inadequadas. Somos espíritos ainda submetidos aos estágios de aprendizado, carregando algumas imperfeições como a inveja, o egoísmo, a vaidade, o ciúme, dentre outros, sobretudo porque estamos ainda habitando um mundo de provas e expiações. Portanto, é necessário que tenhamos a compreensão de que estas imperfeições precisam ser combatidas por nós, pois, caso contrário, estaremos predispostos a produzir e oferecer frutos de má qualidade. Vamos ver agora o próximo item, que trata do versículo 44, que diz o seguinte: Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. Nessa mensagem, Jesus oferece um ensinamento profundo sobre a relação entre as ações e o caráter, usando da mesma analogia para ilustrar que os verdadeiros valores e intenções de uma pessoa são revelados por suas ações e comportamentos. Assim como uma boa árvore é reconhecida pelos frutos que produz, as pessoas são reconhecidas por suas atitudes e também pelos resultados de suas ações. Por exemplo, uma pessoa que pratica o bem demonstrando amor e compaixão está refletindo o seu bom caráter, assim como uma árvore frutífera produz bons frutos. Essa metáfora nos encoraja a refletir sobre nossas próprias ações e tipos de frutos, entre aspas, que estamos produzindo na nossa vida e se há, sobretudo, coerência entre o que somos por dentro e o que estamos mostrando ao mundo. Em outras palavras, somente poderemos oferecer ao próximo aquilo que já possuímos. Daí a necessidade urgente de perceber as nossas imperfeições e decidir combatê-las. E agora, vamos então para o terceiro item, que trata do versículo 45, que traz a seguinte mensagem de Jesus: O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as mais do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Nessa mensagem, Jesus traz ainda a metáfora, só que a metáfora do coração, que guarda o tesouro de onde procedem as nossas ações, as nossas palavras. O coração, nesse contexto, representa o centro das nossas emoções, dos desejos e das intenções humanas. O que guardamos em nosso coração inevitavelmente se manifesta em nossa vida cotidiana. Assim, um coração repleto de bondade e virtude resultará em ações e palavras positivas, enquanto que um coração cheio de malícia e ressentimento produzirá o contrário. A verdadeira natureza de uma pessoa se revela mais cedo ou mais tarde através das suas ações, das suas palavras, do seu comportamento, independentemente das aparências. E as palavras, elas têm um poder imenso e podem influenciar, inspirar, ferir ou até mesmo curar. Quando Jesus afirma que, entre aspas, a boca fala do que está cheio o coração, fecha aspas, ele nos lembra que as nossas palavras refletem o nosso estado interior.
Por isso, é fundamental encher o nosso coração com pensamentos e sentimentos positivos para que nós possamos, no nosso cotidiano, impactar o mundo ao nosso redor de maneira construtiva. Essa máxima, ela também enfatiza a responsabilidade pessoal. Não podemos culpar apenas as circunstâncias externas ou outras pessoas por nossas ações e nossas palavras. Devemos reconhecer e trabalhar no nosso interior, purificando e enriquecendo nosso coração com virtudes como a compaixão, a honestidade e o amor. Portanto, a máxima de Jesus nos chama a uma autoanálise honesta e profunda, nos lembrando que a verdadeira transformação começa de dentro para fora e que para sermos pessoas de bem, devemos cultivar um coração repleto de boas intenções e valores. Essa mensagem de Jesus permanece sempre relevante e essencial para a construção de uma vida íntegra e significativa, sobretudo nos dias atuais. Muito bem, vamos falar agora do segundo item, cuja máxima de Jesus foi registrada por Mateus, constando do seu evangelho no capítulo 7, versículos 15 a 20. Abre aspas. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco, cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos larápios. Irás conhecê-los pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nos matagais? Fecha aspas. Neste item, Jesus reforça a questão da metáfora da árvore e seus frutos, mas, sobretudo, nos alerta sobre a necessidade de discernimento e vigilância contra os falsos líderes e os falsos mestres espirituais. Jesus aqui nos ensina a nos prevenir contra os falsos profetas, ou seja, aquelas pessoas que se apresentam como guias espirituais ou aquelas pessoas que se julgam moralmente superiores, mas que, na verdade, possuem intenções enganosas e prejudiciais. Esses indivíduos podem aparentar certa benevolência, alguma virtuosidade, como bem descrito na máxima, quando ele fala sobre cobertos de peles de ovelha. Só que internamente são lobos ladrões, predadores que buscam explorar e manipular. Jesus deixa claro que, embora os falsos profetas possam disfarçar sua verdadeira natureza, geralmente são traídos por suas ações e atitudes que revelam suas verdadeiras intenções. Da mesma forma que é impossível colher uvas de espinheiros ou figos em um matagal, não podemos esperar boas ações e boas palavras de pessoas com corações corrompidos. A verdadeira essência das pessoas só vai revelar-se através de seus frutos, ou seja, suas atitudes, suas ações e o impacto que causam sobre as outras pessoas. Jesus nos adverte a sermos vigilantes, mas também a exercermos o discernimento com responsabilidade, observando as ações das pessoas ao nosso redor, em vez de simplesmente aceitar cegamente suas aparências ou palavras, evitando dessa forma sermos enganados por exterioridades superficiais. Passando então para o terceiro e último item desse tópico, que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículos 5 e 6, dizendo o seguinte, abre aspas, tenha cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Fecha aspas. Esse registro de Marcos é muito claro quanto às seduções de todas as espécies, em especial a da vaidade e do oferecimento explícito das facilidades, muito comum
já no tempo de Jesus, mas também continua nos tempos atuais. Portanto, precisamos ser cautelosos, avaliar com critério e ter a prudência diante daqueles que oferecem facilidades e promessas, pois o processo de aprimoramento intelectual e moral não é feito de forma fácil e simples. Todas as mudanças ligadas ao nosso aperfeiçoamento espiritual exigem, sim, muito esforço, perseverança e uma cadência contínua de empenho e dedicação. Portanto, desconfiem daqueles que surgirão à sua frente, à nossa frente, dizendo que eu sou o Cristo, ou então eu sou a reencarnação de Jesus e fui escolhido para trazer as mensagens que salvarão a humanidade. Profeta, para a doutrina espírita, é uma definição de um médium, digamos, extraordinário, que fala em nome de um espírito superior, tornando-se, portanto, um intérprete ou um porta-voz. Considerado um médium de elevada capacidade, o profeta consegue captar as orientações e mensagens dos espíritos superiores, trazendo para todos nós ensinamentos, advertências e revelações importantes para toda a humanidade. Necessariamente, os profetas não precisam predizer o futuro, mas sim transmitir orientações divinas que podem auxiliar do progresso moral e espiritual à humanidade. Dessa forma, eles desempenham um papel de grande importância na disseminação do conhecimento espiritual e também na promoção de uma consciência mais elevada. Então, resumindo este terceiro e último item, a advertência de Jesus se fixa no cuidado que precisamos ter em analisar o que estão oferecendo a nós, submetendo de forma não violenta, não agressiva, mas sim criteriosa todos os conteúdos daqueles que se dizem profetas. E finalmente, chegamos no tópico número 2 do capítulo 21, que tem como título Missão dos Profetas. Muito bem, nos itens anteriores abordamos sobre metáfora, pregada por Jesus, comparando o cristianismo com aquela árvore que produz bons frutos. Falamos também sobre os profetas legítimos que, possuindo um bom tesouro em seu coração, conseguem transformá-lo em palavras e ações capazes de influenciar e inspirar de forma positiva a humanidade. E trouxemos ainda o alerta de Jesus com relação aos falsos profetas, que se apresentam cobertos de peles de ovelhas, mas que não passam de lobos cruéis e predadores. Mas afinal, qual é a verdadeira missão de um profeta? Bem, como disse anteriormente, os profetas são instrutores enviados por Deus para iluminar o caminho dos homens, promovendo a elevação moral e a compreensão das verdades espirituais. Nesse sentido, podemos dizer que um profeta necessita possuir determinados atributos para cumprir sua missão, como, por exemplo, mediunidade. Os profetas são médiuns, intermediando mensagens entre o plano espiritual e o mundo material e transmitindo aos homens. Precisam também ter uma intuição elevada. E eles possuem essa intuição aguçada que lhes permite compreender as verdades dos espíritos superiores e trazer para a humanidade. Conhecimento. São normalmente dotados de grande sabedoria e conhecimento necessários para que possam orientar e instruir sobre questões morais, éticas e espirituais. Precisam ter um desprendimento material. Em geral, levam uma vida completamente desapegada dos bens materiais, priorizando, sim, a sua missão espiritual. Em geral, são muito focados na humildade e no amor. Demonstram essa humildade e amor ao próximo sempre, refletindo os ensinamentos de Jesus e dos espíritos superiores. Além desses atributos que mencionei, os profetas possuem algumas responsabilidades como
a de educar os homens no aspecto espiritual, revelando a eles os mistérios da vida e orientando-nos no caminho do bem e da verdade. Devem explicar as leis divinas que regem o universo, auxiliando a todos a compreenderem os princípios que dirigem suas existências. São também responsáveis por guiar a humanidade em questões morais, mostrando os valores éticos que devem ser seguidos para alcançar a evolução espiritual. Sempre que necessário, os profetas podem emitir advertências sobre comportamentos inadequados ou perigos iminentes, ajudando também a prevenir situações adversas. Além disso, podem oferecer naturalmente consolo e esperança em momentos de sofrimento e dificuldade, reforçando a fé e a confiança na justiça divina. Portanto, de forma bem resumida, a missão dos profetas é instruir e orientar a humanidade nas questões morais, revelando os mistérios da vida espiritual e promovendo a evolução e o bem-estar coletivo. Muito bem, chegamos aqui ao final da nossa interpretação dos tópicos escolhidos para hoje. Que Deus, nosso Pai, de amor e bondade, nos abençoe e nos ilumine e que possamos aplicar o nosso tempo de forma útil na busca pelo conhecimento da verdade. Que façamos o bem, amando Jesus na pessoa do próximo. Graças a Deus. E como disse lá na abertura, sempre iniciamos e encerramos as nossas atividades com uma prece. Portanto, peço que fechem seus olhos e elevem seu pensamento ao nosso Pai Criador. Pai de infinito amor e bondade, Jesus, nosso mestre, irmão, médico de nossas almas, irmão José, mentor desta casa, que muito nos ajuda, e a todos os pacientes que nos procuram. Agradecemos, Pai, mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, em nome de Jesus, para levar um pouco do Evangelho segundo o Espiritismo a todos aqueles que por ele têm alguma afinidade. Pedimos, Pai, permissão para encerrarmos a nossa exposição de hoje, dando graças a Deus. Muito bem, agradecemos a todos pelo carinho, pela paciência e esperamos vocês no nosso próximo encontro. Fiquem todos com a paz de Jesus em seus corações. Graças a Deus, viva Jesus e até breve.